Maya achava que sabia o que era o amor, até a noite em que o marido escolheu a reputação em vez do seu coração. Quando Ethan convidou a sua secretária para a gala da empresa em vez da própria esposa, acreditou que ninguém saberia. Mas o que ele não esperava era a mulher de dourado que atravessaria aquelas portas e faria desabar a sua mentira cuidadosamente construída à frente de todos os que importavam. Uma entrada, um momento de clareza devastadora e uma escolha, que ou destruiria o seu casamento para sempre, ou o forçaria a tornar-se no homem que ela sempre mereceu. Esta é a história de uma traição tão silenciosa que sussurrou, uma humilhação tão pública que ecoou, e um amor tão testado que teve de ser reconstruído das cinzas. O convite estava na secretária de Ethan como uma acusação. Cartolina creme espessa, letras em relevo dourado. O logótipo da empresa gravado no canto, com uma precisão que igualava tudo em Turner & Associados. Polido, perfeito e silenciosamente exigente. Gala anual da empresa. Cônjuges bem-vindos. Ethan pegou nele pela terceira vez naquela manhã, lendo palavras que já sabia de cor. Os seus dedos percorreram a borda do cartão, enquanto o seu estômago se apertava num nó familiar. Vais? Marcos, da contabilidade, encostou-se à ombreira da porta com o café na mão. Sim, claro. Ethan pousou o convite, alinhando-o perfeitamente paralelo ao teclado. Vais levar a Maya? A pergunta aterrou mais pesada do que deveria. A mão de Ethan congelou no rato. Ainda estou a decidir. Marcos levantou uma sobrancelha, mas não insistiu. Bem, é sempre um bom momento. O Graham dá umas festas espetaculares. Quando Marcos saiu, Ethan voltou a olhar para o convite. Imaginou o salão de festas do Hotel Ritz Lisboa, candelabros de cristal, fatos escuros. As socias e as suas esposas em vestidos de alta costura, a discutir casas de férias e comissões de caridade. Depois, imaginou Maya. A sua esposa era bonita. Meu Deus, ela era deslumbrante. Mas ela não era como eles. Ela não falava de clubes de golfe nem sabia qual garfo usar primeiro. Ela usava cores vibrantes e ria alto demais e ficava entusiasmada com amostras de tecido. Os outros executivos notariam. Graham notaria. Ethan apertou as palmas das mãos contra os olhos. Ele amava Maya. A amava mesmo. Mas amor e imagem eram coisas diferentes, e a imagem importava no seu mundo. Importava muito. Naquela noite, encontrou Maya na cozinha, a cantarolar enquanto mexia algo que cheirava a céu. Ela tinha trocado a roupa de trabalho, geria um pequeno negócio de design a partir de casa e vestia uma camisola universitária antiga e leggings. O seu cabelo natural estava apanhado num coque desalinhado. Olá, meu amor. Ela virou-se, sorrindo. Como foi o trabalho? Longa. Ele beijou-lhe a bochecha, sentindo o sabor à baunilha. O que estás a cozinhar? A experimentar uma nova receita de caril. A mãe enviou. Ela entregou-lhe a colher. Prova. Ele provou. Estava perfeito, como tudo o que ela fazia. Incrível. Sim? O rosto dela iluminou-se. Aquele sorriso ainda lhe apertava o peito. Sentaram-se para jantar e Ethan empurrou a comida no prato, preparando-se para o assunto. Então, a empresa vai ter a sua gala anual no próximo mês. Maya levantou os olhos. Ah, aquela coisa chique que mencionaste antes? Sim. Quando é? Dia 23. Vou anotar. Ela esticou a mão para o telemóvel. Na verdade, Ethan pigarreou. É principalmente uma coisa de trabalho. Só para sócios. Sabes como é. A mão de Maya parou. Ela observou-o por um longo momento. O sorriso a desvanecer-se para algo mais cauteloso. Principalmente. Graham é muito particular em manter o profissionalismo. Profissionalismo. Ela pousou o garfo. Mas tu disseste cônjuges antes. É opcional. A mentira parecia espessa na sua boca. Muitas pessoas vão sozinhas. Maya acenou lentamente com a cabeça. Não discutiu. Nunca o fazia. Essa era a característica de Maya. Ela confiava nele completamente. E de alguma forma isso piorava tudo. Está bem, disse ela calmamente. Se é isso que eles querem. Terminaram o jantar em quase silêncio. Mais tarde, deitado na cama, Ethan sentiu o calor de Maya ao seu lado e odiou-se um pouco mais. Na manhã seguinte, no escritório, Chloe bateu à porta. Senhor Hale, tem um segundo? Claro, entre. A sua secretária tinha 26 anos, acabada de sair da pós-graduação,
e ansiosa da maneira como os jovens profissionais são quando ainda anseiam pelo sucesso. Usava fatos conservadores e mantinha o cabelo loiro num rabo de cavalo arrumado, e provavelmente nunca tinha falhado um prazo na vida. Ouvi falar da gala, disse ela. Parece incrível. É razoável. Um evento corporativo bastante normal. Nunca fui a nada assim. Ela hesitou na porta. É mesmo no Ritz? Sim. O Graham gosta de causar boa impressão. Imagino. Chloe mexeu no seu bloco de notas. Acha que... Quer dizer, há alguma hipótese de os associados poderem ir, mesmo que seja só para ajudar na coordenação? Uma ideia formou-se. Uma ideia terrível e cobarde. Na verdade, Ethan ouviu-se dizer. Eu precisava de um acompanhante, apenas para as aparências, para networking. Os olhos de Chloe arregalaram-se. A sério? Claro. Conhecerias os sócios seniores. Bom para a tua carreira. Isso seria incrível. O rosto dela iluminou-se. Obrigada, Sr. Hale. Depois que ela saiu, Ethan ficou muito quieto, a olhar para o nada. O que estás a fazer? Mas ele já sabia. Estava a escolher o caminho mais fácil. A levar alguém que se encaixava no molde. Alguém que Graham e os outros aprovariam sem pensar duas vezes. Naquela noite, Maya tinha o jantar pronto novamente. Tinha feito o seu prato favorito. Assado de carne com legumes assados. A casa cheirava a lar. Bom dia, perguntou ela. Sim, bom. Ele afrouxou a gravata. Ouve sobre a gala. Afinal, os cônjuges não são obrigatórios este ano. Política da empresa. As mãos de Maya pararam na colher de servir. Ah, provavelmente vou sozinho. Apareço e saio mais cedo. Certo. Ela serviu o prato dele com cuidado. Faz sentido. Mas algo na voz dela tinha mudado. Algo pequeno e magoado que ela estava a tentar esconder. Jantaram. Viram televisão, foram para a cama. E Ethan ficou acordado, ouvindo a mulher respirar, sabendo que tinha acabado de escolher a sua reputação em detrimento do coração dela. Maya não conseguia dormir. Esperou até a respiração de Ethan se aprofundar, até ter a certeza de que ele estava a dormir, depois deslizou cuidadosamente da cama. Na sala, abriu o portátil. Os dedos tremeram ligeiramente enquanto digitava. Gala anual Turner em Associados. O site da empresa carregou. Ela clicou na página de eventos. A nossa celebração anual corporativa. Fato escuro. Cônjuges bem-vindos. Uma noite de elegância e networking. Cônjuges bem-vindos. Maya leu-o 3 vezes. Depois fechou o portátil e sentou-se na escuridão da sala, com o peito apertado. Ele tinha mentido. O marido tinha-a olhado nos olhos e mentido. Mas por quê? Pensou nas poucas vezes em que conhecera pessoas do trabalho dele, na forma como a conversa parecia sempre pausar quando ela entrava numa sala, nos sorrisos cautelosos, nas perguntas que pareciam inspeções. Onde estudou? Ah, e o que faz? Ah, que interessante. Ela nunca se encaixou. Sempre soubera disso. O mundo de Ethan era de clubes de elite e contactos, pessoas que tinham crescido com dinheiro e expectativas. O seu mundo era de jantares de domingo em casa da mãe, e ajudar o irmão a arranjar carros e dançar na cozinha enquanto cozinhava. Pensara que o amor era suficiente para colmatar essa lacuna. Talvez estivesse enganada. Na manhã seguinte, Maya fez o pequeno almoço como sempre. Beijou Ethan de despedida como sempre. Sorriu como sempre. Mas quando ele partiu, ela pegou no telemóvel. Mãe, estás ocupada? Preciso de falar. Carla Ellis tinha o tipo de presença que preenchia uma sala sem esforço. Tinha 55 anos. Era enfermeira reformada e a mulher mais forte que Maya alguma vez conhecera. Criara 2 filhos sozinha depois da morte do pai de Maya, trabalhara em turnos duplos e nunca se queixara. Encontraram-se para almoçar em casa de Carla, uma pequena moradia em Cascais que ainda cheirava aos saquinhos de alfazema que a mãe espalhava por todo o lado. Minha querida. Carla olhou para o rosto de Maya e abraçou-a. O que aconteceu? Maya contou-lhe tudo. O convite. As mentiras, o site. Carla ouviu sem interromper, a mandíbula a apertar-se a cada palavra. Aquele rapaz, disse finalmente abanando a cabeça. Eu adoro o Ethan, tu sabes que sim. Mas isto é cobardia. Ele tem vergonha de mim. Não. Carla apertou as mãos de Maya. Ele tem vergonha de si mesmo, do seu próprio medo. Isso é diferente. Não parece diferente. Eu sei, meu amor. Eu sei.
Os olhos de Carla suavizaram-se. O que vais fazer? Maya tinha estado a fazer a si mesma a mesma pergunta durante toda a manhã. Podia confrontá-lo, exigir a verdade, lutar, ou podia fazer outra coisa. Eu vou a essa gala, disse ela calmamente. As sobrancelhas de Carla levantaram-se. Sem lhe dizer. Não exatamente sem lhe dizer. Uma estranha calma instalou-se em Maya. Vou mostrar-lhe do que é que ele tem tanto medo, e depois ele pode decidir. Decidir o quê? Se quer continuar a ter medo, ou se quer continuar a ter-me. Naquela tarde, Maya voltou para casa mais cedo. Estacionou na rua e caminhou até a casa em silêncio, com a chave já na mão. Lá dentro, ouviu a voz de Ethan vinda do seu escritório em casa. Certo. Então, quando chegarmos, apresento-te como minha associada. Mantenha a coisa profissional e ficarás bem. Sim, Chloe. Agradeço que faças isto. A mão de Maya congelou na maçaneta da porta. Chloe, a sua secretária. Ele não ia sozinho. Estava a levar outra mulher. Por um momento, Maya não conseguiu respirar. A traição atingiu-a tão forte que os joelhos quase cederam, mas ela permaneceu em silêncio, forçando-se a ouvir. É mais fácil assim, continuou Ethan. Graham é bastante antiquado com estas coisas. As aparências importam. Tu entendes? Sim, pensou Maya. Ela entendia perfeitamente. Afastou-se da porta, movendo-se silenciosamente. No quarto, sentou-se na beira da cama que partilhavam e olhou para as suas mãos. Podia chorar. Uma parte dela queria, mas uma parte maior dela estava apenas cansada. Cansada de ser o segredo, cansada de ser o problema, cansada de se diminuir para caber no medo de Ethan. Pegou no telemóvel e ligou para a sua melhor amiga, Raquel. Olá, miúda. O que se passa? Raquel. A voz de Maya estava firme, estranhamente firme. Preciso da tua ajuda. E preciso de te pedir emprestado o teu vestido dourado. Raquel soube imediatamente. O que é que ele fez? Ele esqueceu-se de quem eu sou. Eu vou lembrá-lo. Quando? Dia 23, há uma gala. Chego aí em 20 minutos e Maya? Sim. É hora de deixá-los a todos ver o que ele andava a esconder. Nas 2 semanas seguintes, Maya não disse nada. Sorriu para Ethan ao pequeno almoço. Beijou-o de boa noite. Agiu como se tudo estivesse bem, mas por dentro ela estava a construir algo. Não raiva, exatamente. Algo mais forte. Dignidade. Passava as manhãs a trabalhar nos projetos dos clientes. Às tardes, dedicava-se a preparar-se. Raquel ajudou-a a fazer compras. Não para um vestido novo, mas para a confiança. Foram ao cabeleireiro na cidade. Profissional, elegante, deslumbrante. Miúda, pareces da realeza. Raquel suspirou quando terminou. Maya observou-se ao espelho. O seu cabelo natural estava moldado numa coroa de caracóis perfeitos. A sua pele brilhava. Os seus olhos estavam acesos com algo que parecia quase paz. Eu pareço-me comigo mesma, disse ela. Só me lembrei disso. Na noite anterior à gala, o irmão de Maya, Jordan, apareceu. Jordan tinha 31 anos, 1,88 m de altura, e forte, como se passasse metade da vida debaixo dos carros. O que ele fazia? Olhou para o rosto de Maya e sentou-se pesadamente. Ele está a estragar tudo, não está? Sim. Queres que fale com ele? Ainda não. Deixa-me tratar disto primeiro. Jordan acenou lentamente com a cabeça. Mas se ele não resolver, eu sei, vais parti-lo. Ela sorriu ligeiramente. Eu também te amo, irmão mais velho. Na manhã da gala, Ethan estava nervoso. Maya via isso na forma como ele verificava a aparência 3 vezes, ajustava os botões de punho, andava de um lado para o outro. Noite importante, disse ela casualmente bebendo café. Sim, só quero que tudo corra bem. Tenho a certeza que sim. Ela encontrou os olhos dele. Tu sabes sempre como causar a impressão certa. Algo cintilou na sua expressão. Culpa, talvez, ou vergonha. Mas ele afastou-o. Devo ir. O evento começa às 7. Mas o Graham quer-nos lá cedo. Diverte-te. Ele beijou-lhe a testa. Amo-te. Eu sei que sim, disse Maya. Depois de ele sair, ela ficou na casa vazia por um longo momento. Depois subiu e abriu o saco de roupa de Raquel. O vestido era dourado. Não brilhante, mas profundo e cintilante, como um pôr-do-sol na água. Assentava-lhe perfeitamente, abraçando as curvas que ela geralmente escondia sob roupas casuais. O decote era elegante, respeitoso, mas impossível de ignorar. Ela fez a sua própria maquilhagem.
Simples, clássica. Lábios vermelhos. Quando Raquel chegou às 6, ela ofegou. Maia, oh meu Deus. Demasiado? Não é o suficiente. Vais parar o trânsito. Os olhos de Raquel brilhavam. Estás pronta para isto? Maia deu uma última olhadela ao espelho. Viu-se claramente. Toda ela. As partes que Ethan amava. As partes que ele tentara esconder. Sim, disse ela. Estou pronta. Às 7h15, Maia atravessou as portas do Hotel Ritz Lisboa. O átrio por si só era deslumbrante. Chão de mármore, cascatas de flores, iluminação suave que fazia tudo brilhar. Um jovem de fato impecável direcionou-a para o salão de festas. Nome, por favor. Maia Hale. Ele verificou a lista, depois fez uma pausa. Senhora Hale? Isso mesmo. A expressão dele mudou ligeiramente. Claro. Por aqui, por favor. O salão de festas era enorme. Candelabros de cristal pendiam de tetos abobadados. Mesas redondas cobertas com linho branco. Um quarteto de cordas a tocar algo clássico. Mulheres em vestidos de alta costura. Homens de fraque. E no centro de tudo, junto ao bar, Ethan estava ao lado de uma bonita loira de vestido preto. Chloe. Ele ria de algo que alguém dissera. Relaxado de uma forma que nunca estava em casa. Graham Turner estava ao lado dele, grisalho e imponente, a dominar o ambiente como o rei que pensava ser. Maia respirou fundo. Depois avançou. Aconteceu lentamente. Uma pessoa notou. Depois outra. As cabeças viraram. As conversas silenciaram. A mulher de dourado a mover-se pela sala como a própria luz. Ethan estava a meio de uma frase quando sentiu a mudança. O silêncio repentino. Ele virou-se e parou de respirar. Maia. A sua mulher estava a 3 metros de distância, absolutamente radiante. O vestido dela captava a luz. O cabelo emoldurava-lhe o rosto como uma obra de arte. Os olhos dela encontraram os dele com perfeita calma. Olá, querido, disse ela suavemente. Surpreendido? O salão de festas ficou completamente imóvel. O rosto de Chloe perdeu a cor. O sorriso de Graham congelou. Cada executivo, cada cônjuge, cada empregado. Todos olhavam. A boca de Ethan abriu-se, fechou-se. Nenhuma palavra saiu. Maia aproximou-se, os saltos a tilintar no mármore. Parou diretamente à frente dele. Eu sei que disseste que era só trabalho. A voz dela era suave, doce até. Mas verifiquei o site. Cônjuges bem-vindos, então pensei em vir ver o que era toda esta agitação. Maia, a voz dele falhou. Ela virou-se para Graham, estendendo a mão. O senhor deve ser o Sr. Turner. Eu sou Maia Hale, a mulher do Ethan. Graham pegou na mão dela automaticamente, a sua expressão ilegível. Senhora Hale, eu não sabia que o Ethan era casado. O sorriso de Maia nunca vacilou. Ah, sim, há 3 anos. O tempo voa. Depois, ela olhou para Chloe. A jovem parecia querer desaparecer. E a senhora deve ser a secretária dele. Já ouvi falar muito de si. A voz de Maia não tinha raiva, apenas factos. Obrigada por lhe fazer companhia esta noite. Os olhos de Chloe encheram-se de lágrimas. Eu não sabia. Ele disse, está tudo bem. Maia tocou-lhe brevemente no braço. Não fizeste nada de errado. A bondade naquele gesto atingiu mais forte do que qualquer acusação poderia ter feito. Maia recuou observando a sala. Todos os olhares, o choque, os sussurros a começarem pelas bordas. Bem, ela alisou o vestido. Isto foi encantador. Obrigada a todos pela vossa hospitalidade. Ela virou-se e caminhou em direção à saída. Maia, espera. Ethan finalmente encontrou a voz. Ela parou, olhando para trás. Por apenas 1 segundo, ele viu a mágoa por trás da dignidade, o coração partido que ela estava a manter unido com pura força de vontade. Eu merecia melhor do que isto, disse ela calmamente. Ambos sabemos disso. Depois ela partiu, desaparecendo pelas portas como um sonho. O salão de festas irrompeu em sussurros. Ethan ficou imóvel, o seu mundo inteiro a desmoronar-se. A mão de Graham pousou no seu ombro, com força. O meu escritório, segunda-feira de manhã. Mas Ethan mal o ouviu. Ele já estava em movimento, empurrando a multidão, desesperado para chegar ao átrio. Quando lá chegou, o carro de Maia estava a afastar-se, os farolins a desaparecer no trânsito de Lisboa. E Ethan Hale percebeu tarde demais exatamente o que acabara de perder. Ethan ficou no átrio do hotel até que a segurança perguntou se ele estava bem. Sim, mentiu. Estou bem.
Mas não estava bem. As mãos tremiam-lhe. O peito parecia que alguém o tinha alcançado por dentro e arrancado algo essencial. Atrás dele, a gala continuava. A música tocava. As pessoas riam. Todo o seu círculo profissional estava lá dentro, a ver o seu casamento desintegrar-se em tempo real. Ele devia voltar, pedir desculpa ao Graham, arrumar as coisas. Em vez disso, saiu e ligou para Maya. Foi direto para o voicemail. Ele tentou novamente. E novamente. 10 vezes em tantos minutos. Nada. Finalmente, ele enviou uma mensagem. Por favor, deixa-me explicar. A resposta chegou 30 segundos depois. Não há nada para explicar. Vi tudo o que precisava de ver. Ethan encostou-se ao edifício. O vento de novembro a cortar-lhe o fraque. Ele tinha se preparado para tantas coisas naquela noite. As conversas certas, as impressões certas, os movimentos certos para a sua carreira. Não se tinha preparado para o olhar nos olhos da mulher quando ela se afastou. Lá dentro, Chloe apareceu já com o casaco vestido. Vou embora, disse ela calmamente. Só queria dizer, lamento. Eu devia ter feito mais perguntas. Não, Ethan abanou a cabeça. Isto é culpa minha. Tudo. Ela é linda, sabes? A tua mulher. Eu sei. Então por que... Chloe calou-se. Não importa. Não é assunto meu. Ela afastou-se, e Ethan ficou sozinho novamente. O telemóvel dele vibrou. Não era Maya. Era Graham. Precisamos de falar. Agora. Ethan voltou para dentro. O salão de festas parecia diferente agora. De alguma forma hostil. Os olhos das pessoas seguiam-no. As conversas paravam quando ele passava. Ele encontrou Graham numa sala privada ao lado do salão principal, a servir uísque. Senta-te. Ethan sentou-se. Graham bebeu o seu copo de um só trago. Há 20 anos que dirijo esta empresa. 20 anos a construir reputação. E tu acabaste de nos envergonhar à frente dos nossos maiores clientes. Lamento. Lamentas? A voz de Graham era gelada. A tua mulher apareceu de dourado e fez-te parecer um tolo. Fez-nos a todos parecer tolos. Não foi isso que aconteceu. Não? Então explica-me, Hale. Explica por que é que a tua secretária estava de braço dado contigo, enquanto a tua mulher invadiu a festa como uma... Não. Ethan levantou-se. Não termines essa frase. Os olhos de Graham estreitaram-se. Desculpa. Maya não invadiu nada. Ela tinha todo o direito de estar aqui. Eu menti-lhe. A culpa é minha. Tua culpa? É o teu discernimento que estou a questionar. Com quem escolhes associar-te, reflete-se em toda esta empresa. Algo frio instalou-se no estômago de Ethan. O que estás a dizer? Estou a dizer que esperamos que os nossos sócios mantenham certos padrões, nos negócios e na vida. A implicação pairava no ar como veneno. Estás a falar da minha mulher, disse Ethan lentamente. Da minha mulher negra. É disto que se trata realmente. A expressão de Graham não mudou. Estou a falar de adequação, de cultura, da imagem que apresentamos aos clientes. Algumas pessoas entendem o nosso mundo, outras não. Ethan já tinha ouvido versões disto antes. Comentários súbitos, linguagem cuidadosa. Sempre deixara passar, dizia a si mesmo que não era tão simples, convencia-se de que estava a ser hipersensível, mas ao observar Graham agora, vendo o frio desdém nos seus olhos, Ethan finalmente compreendeu. Isto era exatamente assim tão simples. Preciso de ir, disse Ethan. Ainda não acabamos? Sim, acabamos. Ele saiu. Atravessou o salão de festas onde as pessoas sussurravam. Atravessou o átrio, onde os funcionários fingiam não olhar. Para a noite de novembro, que parecia mais quente do que qualquer coisa dentro daquele edifício, ele conduziu para casa em piloto automático. A casa estava escura. O carro de Maya não estava na entrada. Lá dentro, evidências dela estavam por todo o lado. A chávena de café dela no lava-loiça, os cadernos de esboços na mesa de jantar, a manta em que ela sempre se enrolava a ver televisão. Ethan afundou-se no sofá e meteu a cabeça entre as mãos. O que foi que eu fiz? Maya conduziu durante 30 minutos antes que as lágrimas viessem. Ela tinha se mantido firme naquele salão de festas. Manteve-se firme ao sair. Manteve-se firme através do átrio e do serviço de estacionamento e do longo trecho da marginal. Mas agora, sozinha no seu carro, a dignidade finalmente cedeu. Ela parou no parque de estacionamento de um hipermercado e soluçou. Não lágrimas delicadas. Um choro convulso e feio abalava-lhe os ombros e a fazia ofegar. 3 anos de casamento.
3 anos a amar alguém que não a conseguia amar da forma certa. Sabia que os seus colegas o deixavam nervoso. Sabia que ele se preocupava em encaixar, mas ela pensara, esperara, que o amor deles fosse mais forte do que o medo dele. Aquela noite provou o contrário. O telemóvel vibrou. Ethan, outra vez. Ela desligou-o. 20 minutos depois, recompôs-se o suficiente para conduzir. Não foi para casa. Não conseguia. Em vez disso, dirigiu-se para a casa da mãe, numa vila nos arredores de Lisboa. Carla abriu a porta de roupão. Basta um olhar para o rosto de Maia para a puxar para dentro, sem uma palavra. Sentaram-se à mesa da cozinha, a mesma onde Maia fazia os trabalhos de casa quando criança, enquanto Carla preparava chá que nenhuma das duas beberia. Conta-me, disse Carla. Maia contou-lhe tudo. A entrada, o silêncio, a forma como Ethan congelou, as lágrimas da Chloe, a expressão do Graham. E depois saí, Maia terminou. Simplesmente saí como se nada fosse. Mas não foi nada. Não, a voz de Maia falhou-lhe. Foi tudo. Carla estendeu a mão pela mesa e apertou a mão da filha. Fizeste a coisa certa esta noite. Fiz. Talvez devesse ter ficado calada. Deveria ter ficado calada. A voz de Carla ficou mais incisiva. Minha filha, tu não és o problema aqui. Nunca foste. Aquele rapaz escolheu o medo em vez do amor. E tu mostraste-lhe exatamente o que essa escolha significa. Mas eu amo-o, mãe. Eu sei que sim, mas o amor não é suficiente se ele tiver vergonha de estar ao teu lado. As palavras atingiram-na como um estalo, verdadeiras e terríveis. O que faço agora? Carla apertou-lhe a mão. Proteges-te, estabeleces limites e deixas que ele perceba se é suficientemente forte para ser o homem que mereces. E se não for? Os olhos da mãe suavizaram-se. Então sobreviverás, porque és minha filha, e nós não nos partimos. Dobramos, sofremos, mas não nos partimos. Maia ficou naquela noite no seu antigo quarto. Carla tinha-o mantido praticamente igual. Cama de solteiro, pósteres de artistas que Maia adorava, as suas medalhas e troféus dos tempos da escola. Deitou-se naquela cama estreita, a olhar para o teto, e tentou imaginar a sua vida sem Ethan. Doía demasiado. Então parou de tentar. Na manhã seguinte, Ethan acordou no sofá, ainda de smoking. O telemóvel mostrava 23 chamadas perdidas. A maioria do Graham, várias de colegas. Uma da mãe, nenhuma da Maia. Ligou para o trabalho a dizer que estava doente, pela primeira vez em 4 anos, e dirigiu-se para a casa da Carla. O carro de Maia estava estacionado na garagem. Um alívio inundou-o. Carla atendeu a porta. A sua expressão não era acolhedora. Senhora Carla, preciso de falar com a Maia. Ela não quer vê-lo. Por favor, eu sei que cometi um erro. Eu sei que eu... Cometeu um erro. A voz de Carla era baixa, perigosa. Ethan, o senhor levou outra mulher a uma festa e disse à sua mulher que ela não era bem-vinda. Isso não é um erro, é uma traição. Eu estava com medo, disse ele. O Graham e os outros, eles o quê? Não aprovavam? Por isso escondeu-a como se fosse algo vergonhoso? Não, não é. Então o que é? A boca de Ethan abriu-se, fechou-se. Não tinha resposta que não soasse tão cobarde quanto era. Dentro da casa, ouviu movimento. Maia apareceu atrás da mãe. Vestia umas calças de fato de treino e uma das suas t-shirts antigas. Os olhos estavam vermelhos. Está tudo bem, mãe, disse ela baixinho. Deixa-o falar. Maia, preciso de o ouvir. O que quer que ele diga. Carla afastou-se relutantemente. Maia não o convidou a entrar. Ficaram no alpendre, o frio de novembro a infiltrar-se pelo casaco de Ethan. Desculpa, começou ele. Por que exatamente? Por mentir. Por levar a Chloe. Por teres vergonha de mim. As palavras pararam-no a seco. Eu não tenho... Não mintas outra vez, Ethan. Por favor, não mintas. A voz dela falhou. Tu escondeste-me. Escolheste outra pessoa. Alguém que se encaixava melhor no teu mundo. Foi isso que aconteceu. Eu tinha medo que eles não te aceitassem. Tinhas medo que tu não fosses aceite. Há uma diferença. Ela tinha razão. Meu Deus, ela tinha tanta razão. Eu amo-te, disse ele desesperadamente. Maia, eu amo-te tanto. Eu sei. Mas o amor não é suficiente se não consegues estar ao meu lado. Se não consegues ter orgulho de nós. Eu tenho orgulho...
Então por que estou eu aqui de pé em vez de acordar na nossa cama? Por que tive eu de descobrir por um site que mentiste? Por que tive eu de entrar naquela sala e ver-te com outra mulher só para ser reconhecida? Cada pergunta caía como um murro. Vou consertar isto, disse Ethan. Vou fazer as coisas bem, custe o que custar. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas que ela não deixou cair. Não consegues consertar isto com palavras. Não desta vez. Então o quê? Diz-me o que fazer. Não sei. Ela cruzou os braços em torno de si. Não sei se há algo que possas fazer. Escolheste a tua reputação em vez de mim, Ethan. Como é que volto a partir disto? Maya, preciso de espaço, tempo para pensar. Por favor. Ela entrou. Carla ficou no alpendre de braços cruzados. Se quer consertar isto, disse ela baixinho, não lhe diga que mudou, prove-o com ações, não com desculpas. Como? Isso é consigo para descobrir. Mas digo-lhe isto, ela merece um homem que tenha orgulho de a amar. Em voz alta, em público, em todo o lado. Se não conseguir ser esse homem, deixe-a ir. A porta fechou-se. Ethan conduziu para casa atordoado. Num semáforo vermelho, o telemóvel tocou. Graham. Hale, onde estás? A tirar um dia pessoal. Precisamos de ti no escritório. Controlo de danos. Controlo de danos? Metade dos nossos clientes estavam nessa gala. Estão a fazer perguntas. Precisamos de uma resposta unificada. Uma resposta sobre o quê? O meu casamento? Sobre o teu discernimento. Sobre se podes representar esta empresa profissionalmente. Algo estalou dentro do Ethan. Estarei lá segunda-feira. Isso não é... Ele desligou a chamada. Durante 2 dias, Ethan existiu num limbo. Mandava mensagem a Maya todas as manhãs. Bom dia. Amo-te. Peço desculpa. Ela nunca respondeu. Foi trabalhar na segunda-feira à espera de consequências. E teve-as. Graham chamou-o ao escritório logo pela manhã. Senta-te, Hale. Ethan sentou-se. O comitê de sócios reuniu-se ontem. Decidimos adiar a tua promoção por tempo indeterminado. As palavras deveriam tê-lo devastado. Há 6 meses tê-lo-iam. Agora, ele apenas se sentia cansado. Ok. Graham franziu a testa. É tudo o que tens a dizer? O que queres que eu diga? Quero que percebas a posição em que nos colocaste. Os clientes estão a questionar o nosso discernimento. Os associados estão a fazer mexericos. Isto reflete-se mal em todos. Porque sou casado com uma mulher negra. Porque trouxeste a tua secretária como acompanhante, enquanto a tua mulher invadia o evento. Para de chamar invadir. Ela foi convidada. Cônjuges encorajados. Lembras-te? O maxilar de Graham apertou-se. A tua atitude não está a ajudar. A minha atitude? Ethan levantou-se. Graham, trabalhei aqui 7 anos. 7 anos de semanas de 80 horas e avaliações de clientes perfeitas e a fazer tudo o que pediste. E na primeira vez que mostro uma falha, estás pronto para me deitar fora. Não por causa do meu trabalho, por causa de quem eu casei. Isso não é... É. Ambos sabemos que é. Ethan sentia-se estranhamente calmo. Passei 3 anos a tentar encaixar aqui, a tentar ser o que querias. E destruí o meu casamento a fazê-lo. Esta empresa é a tua carreira. A minha carreira não é a minha vida. Ethan caminhou para a porta. Preciso de pensar sobre o que isso significa. Saiu do escritório de Graham. Ignorou os olhares dos colegas. Agarrou no computador portátil e foi para casa. Naquela noite, sentou-se na casa vazia e fez uma lista. Coisas que preciso de fazer. Consertar o meu casamento. Descobrir quem sou sem este emprego. Parar de ter medo. Ele olhou para o número 3 por um longo tempo. Depois abriu o computador portátil e começou a escrever. Maya passou a semana em casa da mãe a tentar trabalhar, mas na maior parte do tempo, a olhar para amostras de tecido sem as ver. O telemóvel vibrava constantemente. Amigos a ver como ela estava. O irmão a ameaçar ter uma conversa com o Ethan. Rachel a oferecer vinho e solidariedade. Mas na maior parte, silêncio da pessoa de quem ela realmente queria ter notícias. Bem, não silêncio. Ethan mandava mensagem todos os dias. Amo-te. Peço desculpa. Por favor, fala comigo. Mas Maya não estava pronta. Não tinha a certeza se alguma vez estaria. Na quarta-feira, Jordan apareceu em casa da Carla durante o jantar. Onde é que ele está? Exigiu o irmão. Jordan, só quero falar. Não, tu queres bater-lhe. Maya colocou-se entre o irmão e a porta. E isso não vai ajudar. Ele magoou-te. Eu sei.
Mas é o meu casamento, a minha escolha, ok? O maxilar de Jordan contraiu-se, mas ele acenou com a cabeça. Está bem, mas se ele fizer algo assim outra vez, tu vais quebrá-lo. Eu sei. Obrigada por estares pronto a cometer crimes por mim. Ele quase sorriu. É isso que os irmãos mais velhos fazem. Depois de ele sair, Carla trouxe chá a Maya. Estás a pensar em voltar para ele? Não sei. Talvez. Eventualmente. Maya envolveu as mãos na caneca. Eu amo-o, mãe, mesmo depois de tudo. O amor não é a questão, minha filha. A confiança é. Eu sei. Consegues confiar nele novamente? Isso é o que precisas de descobrir. Maya foi para a cama cedo naquela noite, mas não conseguiu dormir. Continuava a reviver a gala, não a humilhação. Essa parte ela já tinha processado, mas o momento antes de ela sair, a forma como Ethan olhou para ela, congelado, aterrorizado, destroçado. Ele tinha feito uma escolha terrível, mas ela vira nos olhos dele que ele o sabia, que ele sentira as consequências no segundo em que ela atravessou aquelas portas. Seria isso suficiente? O arrependimento poderia reconstruir a confiança? Ela não sabia. Na quinta-feira de manhã algo mudou. O telemóvel de Maya tocou. Um número que não reconheceu. Alô? Senhora Hale, aqui é a Chloe Vance. Eu sou a ex-secretária do Ethan. Maya sentou-se. Chloe, olá. Lamento imenso ligar. Consegui o seu número na lista de contactos de emergência. Eu só precisava de pedir desculpa, devidamente. Não precisa... Sim, preciso. A voz de Chloe tremeu. Eu devia ter feito mais perguntas. Quando o Ethan me convidou para a gala, devia ter me perguntado por quê. Devia ter percebido que algo estava errado. Eu estava tão entusiasmada com a oportunidade que nem pensei. Está tudo bem. A sério. Não está. E quero que saiba. Eu demiti-me. Não consigo trabalhar para alguém que faria isso. Que esconderia a sua mulher. A senhora parece incrível e merece algo melhor. Algo no peito de Maya relaxou ligeiramente. Obrigada. Isso significa muito. Espero que vocês os dois consigam resolver, mas se não conseguirem, eu entendo. O que ele fez foi errado. Depois de desligarem, Maya ficou sentada com o telemóvel na mão. Chloe demitiu-se. Por causa dos seus princípios, por causa do que tinha visto. O que tinha Ethan feito? Naquela tarde, a curiosidade venceu. Ela verificou as redes sociais de Ethan, algo que raramente fazia. O seu LinkedIn tinha mudado. Onde antes dizia sócio sênior Turner em Associados, agora lia-se consultor de marketing independente. O coração de Maya deu um salto. Ela ligou para Rachel. O Ethan demitiu-se do emprego? O quê? Quando? Não sei. Está no LinkedIn dele. Espera, estou a verificar. Pausa. Meu Deus. Sim, publicou ontem. A iniciar um novo capítulo. A construir algo autêntico. Miúda! Maya olhou para o telemóvel. Ele demitiu-se. Ethan adorava aquele emprego. Adorava-o. Construiu toda a sua identidade em torno dele. E ele demitiu-se. O que é que isto significa? Perguntou Rachel. Não sei, sussurrou Maya. Mas acho que preciso de descobrir. Naquela noite, Maya conduziu para casa pela primeira vez em 6 dias. As mãos tremeram ao abrir a porta. Lá dentro, a casa estava silenciosa, pouco iluminada. Ethan estava sentado à mesa de jantar, computador portátil aberto, papéis por todo o lado. Ele levantou a cabeça quando ela entrou. O rosto estava por barbear, a camisa amarrotada. Parecia exausto. Maya. Ele levantou-se tão depressa que a cadeira raspou no chão. Eu não sabia que estavas... Tu demitiste-te do teu emprego. Ele congelou. Tu viste. A Chloe ligou-me. Depois verifiquei. Maya pousou a mala devagar. O que estás a fazer, Ethan? A recomeçar. Ele gesticulou para a desordem na mesa. Estou a construir a minha própria consultoria. Clientes pequenos. Nada de luxuoso. Mas é meu. E já não tenho de fingir. Fingir o quê? Que me importo mais com a aprovação deles do que contigo. Ele deu um passo na direção dela. Maya, passei a última semana a pensar em tudo. Em quem me tornei. Em quem quero ser. E percebi, aquela empresa, aquelas pessoas, toda aquela vida, não vale a pena perder-te. Então demitiste-te. Então demiti-me. Os olhos de Maya picavam. Isso não é uma coisa pequena. Nem perder a minha mulher. A voz dele falhou.
Tu pediste-me para provar que mudei, não para te dizer para provar, então é isso que estou a fazer. Não sei se é suficiente, mas é um começo. Ficaram na sala de estar a 2 metros de distância, o peso de tudo entre eles. Ainda estou magoada, disse Maya baixinho. O que fizeste? Escolher aquela imagem em vez de mim. Partiu algo, Ethan. Eu sei. E demitir-te do teu emprego não apaga isso. Eu sei. Mas ela respirou fundo. Mas é algo. É um começo. A esperança cintilou nos seus olhos. Frágil, aterrorizada. Posso voltar para casa? Perguntou ele. Dormirei no quarto de hóspedes. Darei-te espaço, o que precisares. Eu só sinto a tua falta, sinto a falta da nossa casa. Maya olhou para ele. Realmente olhou. Para o homem com quem casou. O homem que a magoou. O homem que estava a tentar, finalmente, consertar o que tinha partido. Quarto de hóspedes, disse ela. Por agora. Ok, obrigada. Naquela noite eles existiram na mesma casa como estranhos educados. Ethan no quarto de hóspedes, Maya na cama deles. Mas, de alguma forma, tê-lo por perto parecia certo. Parecia que talvez pudessem encontrar o caminho de volta. Na escuridão, Maya sussurrou para o quarto vazio. Por favor, que isto seja real. Por favor, que ele o diga a sério. E a 2 portas de distância, Ethan estava acordado, a pensar exatamente o mesmo. Viver na mesma casa, mas desfeitos, era como andar em cima de gelo. Maya acordava primeiro, fazia café e retirava-se para o seu escritório em casa antes que Ethan aparecesse. Ele deixava o pequeno almoço no balcão para ela, torradas com mel, fruta cortada em pedaços precisos, e mandava-lhe mensagem: fiz-te comida, cuida-te. Ela respondia com um simples obrigada. Eram educados, cautelosos. 2 pessoas que tinham esquecido como estar juntos sem se magoarem. Na terça-feira, 5 dias depois de Maya ter voltado para casa, Jordan apareceu sem avisar. Ethan atendeu a porta. Jordan, olá. O irmão de Maya estava no alpendre de braços cruzados. Era mais alto que Ethan, musculoso pelos anos de trabalho físico, e a sua expressão não era amigável. Precisamos de conversar. Ok, cá fora. Caminharam até a garagem. Jordan encostou-se à carrinha, estudando Ethan como um problema que estava a tentar resolver. A minha irmã está lá dentro a chorar à noite. Sabias? O peito de Ethan apertou. Não, pois, está, baixinho, para não ouvires. Mas a mãe contou-me. O maxilar de Jordan contraiu-se. Tu partiste-lhe o coração, meu. Eu sei. Sabes, porque da minha perspectiva, tu humilhaste-a à frente de toda a tua empresa. Escolheste outra mulher em vez dela, e agora estás a dormir no quarto ao lado como se nada tivesse acontecido. Eu demiti-me do meu emprego, disse Ethan baixinho. Estou a reconstruir a minha vida. Estou a tentar mostrar-lhe que mudei. Tentar não é suficiente. Eu também sei isso. Jordan afastou-se da carrinha, aproximando-se. Ouve-me. A Maya ama-te. Deus sabe por que neste momento, mas ama. E se a voltares a magoar, se a voltares a fazer sentir menos do que fantástica, farei com que te arrependas. Estamos entendidos? Cristalino. Bom, a expressão de Jordan suavizou-se ligeiramente. Ela merece alguém que tenha orgulho de estar ao lado dela. Em todo o lado, a toda a hora. Consegue ser esse tipo? Estou a aprender como. Então aprende mais depressa. Jordan voltou para a sua carrinha. E Ethan, a história do quarto de hóspedes acaba quando te reconquistares, não antes. Depois de ele sair, Ethan ficou na garagem por um longo tempo, deixando o frio vento de novembro clarear-lhe a cabeça. Naquela noite, ele bateu à porta do escritório de Maya. Sim? Posso entrar? Ela levantou os olhos do computador portátil. Claro. Ele sentou-se na cadeira à frente da secretária dela, a que ela usava para reuniões com clientes. A distância parecia intencional. O Jordan veio cá. Imaginei. Ele mandou-me mensagem depois. Ele tem razão. Em tudo. As mãos de Maya pararam no teclado. Ok. Estive a pensar em como provar que mudei. E percebi. Palavras não são suficientes. Largar o meu emprego não é suficiente. Preciso de ser, de facto, diferente. O que é que isso significa? Ethan tirou o telemóvel, mostrando-lhe um site de podcast. Há um programa de entrevistas sobre negócios locais. Pequeno, mas com um alcance decente. Convidaram-me para falar sobre deixar o mundo corporativo e começar o meu próprio negócio. Ok, quero dizer a verdade. Sobre por que saí.
sobre o que te fiz, publicamente. Os olhos de Maya arregalaram-se. Ethan, eu sei que é arriscado, mas as pessoas viram o que aconteceu naquela gala. A história já anda por aí, deturpada e errada. Quero contá-la corretamente. Admitir o que fiz. Assumir a responsabilidade. Isso poderia prejudicar o teu novo negócio. Talvez, mas esconder-me foi o que nos trouxe até aqui. Ele olhou-a nos olhos. Acabou-se o esconder. Se as pessoas não querem trabalhar comigo porque cometi um erro no meu casamento e estou a tentar consertá-lo, então não são os clientes certos. De qualquer forma, Maya recostou-se, estudando-o. Quando é a entrevista? Sexta-feira, se me deixares fazê-la. Não é sobre a minha permissão, Ethan. É a tua história também. Mas afeta-te. Por isso estou a perguntar. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, diz a verdade. O que quer que isso signifique. Um alívio inundou o rosto dele. Obrigada. Depois de ele sair, Maya ficou sozinha no seu escritório. Coração a mil. Ele estava mesmo a fazer aquilo, a tornar público, a admitir tudo. Isso aterrorizava-a, mas também lhe deu algo que lhe tinha faltado. Esperança. Na manhã seguinte chegaram flores. Não rosas, girassóis, os favoritos da Maya. O cartão dizia, sem mentiras, sem fatos de gravata. Apenas eu. Maya colocou-as na mesa da cozinha e olhou para elas enquanto o seu café arrefecia. Pensou no casamento deles. O quão nervoso Ethan tinha estado. Como ele tinha chorado durante os votos. O quão felizes tinham sido antes que o peso da sua carreira começasse a esmagá-los. Essa versão do Ethan ainda existia. Ela tinha visto vislumbres dele esta última semana. Na forma cuidadosa como ele preparava o pequeno almoço, no espaço que ele lhe dava, na determinação nos olhos dele. Mas seria ele suficientemente forte para ficar? Para não voltar a sucumbir ao medo à primeira dificuldade? O telemóvel vibrou. Rachel. Olá, miúda. Como estás a aguentar? Não sei. Melhor, talvez. Vi as flores na tua story do Instagram. Girassóis. Ele lembrou-se. Sim. Maya tocou numa das pétalas. Ele vai fazer uma entrevista. Sobre tudo. A gala. Por que se demitiu? Rachel assobiou. Isso é ousado. Eu sei. Achaste que ele o diz a sério desta vez? Acho que ele está a tentar. Se isso é suficiente. A voz de Maya esmoreceu. Acho que veremos. Naquele fim de semana, Maya visitou a mãe. Carla fez o seu prato favorito, frango com limão e legumes assados, e comeram à mesa da cozinha, como sempre. Ele mandou-me flores, disse Maya. Eu sei, publicaste-as. Foi estranho? Publicá-las? Carla sorriu. Minha filha, a tua vida é a tua vida. Se queres partilhar flores, partilha flores. Só não quero que as pessoas pensem que estou bem com o que ele fez. Estás? Não. Mas não tenho a certeza se estou pronta para desistir também. A mãe estendeu a mão pela mesa. Não há pressa. Leva o teu tempo. Sente o que tens a sentir. Deixa-o provar-se. E se ele não conseguir? E se isto for apenas temporário e ele voltar a ter medo? Então saberás, e farás a escolha que for certa para ti. Carla apertou a mão dela. Mas, Maya, dá-te permissão para perdoar, se ele o merecer. Não o castigues para sempre só porque tens medo de ser magoada novamente. As palavras assentaram no peito de Maya como pedras, pesadas, mas de alguma forma reconfortantes. Quando é que ficaste tão sábia? Há uns 50 anos. Carla piscou o olho. Eras muito nova para reparar. Na sexta-feira, Ethan fez a entrevista. Maya ouviu do seu escritório, computador portátil aberto para a transmissão ao vivo do podcast, com o coração na boca. O apresentador começou com perguntas fáceis. Há quanto tempo Ethan trabalhava na Turner & Associados? O que o fez decidir tornar-se independente? Depois, tem havido algum burburinho nas redes sociais sobre o motivo da tua saída? Queres abordar isso? A voz de Ethan surgiu clara, firme. Sim, quero ser honesto sobre isso porque a história importa. Força. Há algumas semanas a minha empresa realizou uma gala. Os cônjuges eram convidados. Eu disse à minha mulher, Maya, que os cônjuges não eram obrigatórios. Depois levei a minha secretária em vez dela. O apresentador fez um som de simpatia. Isso deve ter sido complicado. Não, foi cobarde. A voz de Ethan não tremeu. A minha mulher é negra. Eu sou branco. E tive medo de como os meus colegas me julgariam por isso. Então escondia. Escolhi a imagem em vez do amor.
E quando ela apareceu naquela gala, absolutamente linda, percebi exatamente o que tinha feito. A mão de Maya cobriu a boca. Ela entrou com tanta graça. Ethan continuou. Tanta dignidade. E eu estava ali com outra mulher, tendo-lhe mentido na cara. Aquele momento mudou tudo para mim, porque vi no que o medo me tinha transformado, numa pessoa que não reconhecia, numa pessoa que não queria ser. O que aconteceu a seguir? Ela saiu, e eu passei a semana seguinte a perceber que o meu emprego, a minha reputação, tudo isso não significava nada sem ela. Então desisti, recomecei, e agora estou a tentar tornar-me o homem que ela merece. O homem que se orgulha de a amar, em voz alta, em todo o lado. Como é que isso está a correr? Ethan riu, mas o som era triste. Honestamente, não sei. Ela ainda está magoada, ainda a tentar perceber se consegue confiar em mim de novo. E não a culpo. Mas vou passar o resto da minha vida a provar que mudei, se for isso que for preciso. Isso é poderoso, meu. Obrigado por partilhares. Obrigado por me deixares. E Maya, se estiveres a ouvir, eu amo-te. Peço imensa desculpa. E não vou desistir de nós. A entrevista passou para a estratégia de negócios, mas Maya mal a ouviu. Sentou-se à secretária, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto, a ouvir o marido admitir publicamente tudo. Isto era real. Ele falava a sério. Quando a entrevista terminou, Maya desceu as escadas. Ethan estava sentado à mesa de jantar com o portátil fechado, com ar exausto. Tu ouviste? Disse ele em voz baixa. Sim. E então, ela atravessou a sala e sentou-se ao lado dele, não à sua frente. Ao lado. Tu chamaste-me bonita. És. Disseste que passarias a vida a provar que mudaste. Vou fazê-lo. Maya pegou na mão dele. A primeira vez que o tocara intencionalmente desde o evento. Os dedos dele fecharam-se à volta dos dela, como uma tábua de salvação. Ainda estou magoada, disse ela. O que fizeste ainda me parte o coração quando penso nisso. Eu sei. Mas ouvi-te hoje. Ouvi-te mesmo. E acho que, talvez, consigamos encontrar o nosso caminho de volta. Os olhos de Ethan encheram-se de lágrimas. Achas? Um passo de cada vez, lentamente, com honestidade. O que precisares. Preciso que continues a ser esta pessoa. Aquela que diz a verdade mesmo quando é difícil, que não se esconde. Consegues fazer isso? Sim, eu juro. Maya apertou a mão dele. Então talvez tenhamos uma oportunidade. Naquela noite sentaram-se juntos no sofá, ainda sem se tocarem muito, mas perto o suficiente para sentirem a presença um do outro. Viramos um filme a que nenhum prestou atenção. Partilharam pipocas. Riram-se da mesma piada parva. Parecia quase normal, quase como casa. Quando chegou a hora de dormir, Ethan levantou-se para ir para o quarto de hóspedes. Ethan, ele virou-se. Ainda não, disse Maya, mas em breve. Está bem? O sorriso dele era cansado, mas genuíno. Está bem. Nas 2 semanas seguintes, algo mudou. A entrevista de Ethan tornou-se viral. Não a um nível massivo, mas o suficiente. Artigos noticiaram o caso. Executivo demite-se após admitir ter escondido a origem da esposa. Os comentários variavam de solidários a brutais. Algumas pessoas elogiavam a sua honestidade. Outras chamavam-lhe todos os nomes imagináveis. Alguns potenciais clientes recuaram, mas outros contactaram-no dizendo que respeitavam a sua integridade. Apesar de tudo, Ethan manteve-se firme. Construiu a sua consultoria a partir da mesa da sala de jantar. Teve reuniões por Zoom com roupa casual. Riu-se quando as coisas corriam mal. Celebrava pequenas vitórias. E lentamente, com cuidado, reconstruiu a sua relação com Maya. Começaram a tomar o pequeno almoço juntos. Depois o jantar. Depois as manhãs de fim de semana com café e o jornal espalhado entre eles. Maya mostrava-lhe os seus mais recentes projetos de design. Ele sugeria ideias de marketing. Ela fazia-o rir. Ele fazia com que se sentisse vista. Uma tarde, ele ajudou a configurar o seu novo site. Trabalharam lado a lado por horas, a discutir sobre tipos de letra e cores, da maneira que só os casais conseguem, irritados, mas divertidos, frustrados, mas carinhosos. O azul é melhor, insistiu Maya. O azul é agressivo, é arrojado. Está a atacar os meus olhos. Ela atirou-lhe uma almofada. Ele apanhou-a a rir e por um segundo voltaram a ser apenas eles mesmos. Apenas Maya e Ethan.
antes de tudo ter quebrado. Senti falta disto, disse ela em voz baixa. Eu também. Éramos bons uma vez. Vamos ser bons de novo, melhores até. Maya queria acreditar nele, e lentamente estava a começar a fazê-lo. 3 semanas depois do evento, o cliente de Maya convidou-a para uma exposição de arte. É naquela galeria no centro da cidade, explicou o cliente. Querem apresentar designers locais. O teu trabalho seria perfeito. Maya hesitou. Eventos públicos ainda a deixavam nervosa depois de tudo, mas depois pensou em entrar naquele salão dourado, em escolher a dignidade em vez do medo. Vou fazê-lo, disse ela. Naquela noite contou a Ethan. Isso é incrível, disse ele imediatamente. Quando é? No próximo sábado. Posso ir? Ou isso seria... Não quero que seja sobre mim. Podes vir. Maya sorriu ligeiramente. Mas eu sou a estrela desta vez. Tu estás lá apenas para ficar bonito. Ele sorriu. Feito. A semana passou num turbilhão de preparação. Maya selecionou as suas melhores peças. O seu cliente coordenou com a galeria. Rachel ajudou a escolher um visual, verde esmeralda desta vez, elegante mas poderoso. No sábado à noite, foram juntos para o centro da cidade. No carro, Ethan procurou a mão dela. Obrigado, disse ele, por me deixares estar aqui. Obrigada por quereres estar. A galeria era pequena, mas bonita. Paredes brancas, iluminação em calha, os seus designs expostos como obras de arte. As pessoas foram entrando, potenciais clientes, outros designers, entusiastas de arte. O coração de Maya acelerava, mas ela mantinha a cabeça erguida. Ethan manteve-se em segundo plano, exatamente como prometido. Não a importunou, não interrompeu as suas conversas, apenas a observou brilhar. A certa altura, uma jornalista aproximou-se. Maya Hale, posso fazer-lhe algumas perguntas? Claro. O seu trabalho é deslumbrante. Há quanto tempo faz design? Conversaram sobre o seu processo, a sua inspiração, a sua visão, de forma natural e fácil. Depois, li sobre a entrevista do seu marido. Deve ter sido um período difícil. O sorriso de Maya não vacilou. Foi, mas estamos a superar, a construir algo mais forte. Ele está aqui esta noite, certo? Está. Maya olhou para o outro lado da sala, onde Ethan estava a admirar uma das suas peças. É ele, o meu marido, o meu maior apoiante agora. Agora, ele teve de aprender a sê-lo, mas fê-lo. E é isso que importa. A jornalista sorriu. Essa é uma história bonita. É uma real. Depois de a jornalista sair, Ethan apareceu ao seu lado. Estás bem? Sim. Na verdade, estou ótima. Parece que sim, estás a brilhar. É porque estou a brilhar com a minha própria luz, disse ela. Não com a de mais ninguém. Os olhos dele suavizaram-se. Amo-te tanto. Eu sei, estou a começar a acreditar nisso de novo. Perto do fim da noite, Maya reparou em alguém a entrar na galeria. Graham Turner. O estômago de Maya encolheu-se. Ethan também o viu, o corpo inteiro a enrijecer. Graham caminhou diretamente até eles, a expressão ilegível. Maya, disse ele, o seu trabalho é impressionante. Obrigada. Ethan. Graham acenou com a cabeça. Não esperava vê-lo aqui. Não perderia por nada. A minha esposa é uma estrela. Algo cintilou na expressão de Graham. Desconforto, talvez. Ou arrependimento. Ouvi a sua entrevista, disse Graham. Uma confissão e tanto. Apenas a verdade. Custou-lhe alguns clientes, imagino. Ganhei mais do que perdi. A mandíbula de Graham cerrou-se. Bem, muita sorte para vocês os dois. Ele estendeu a mão. Ethan olhou para ela por um longo momento. Depois falou, calmo e claro. Ensinou-me muito, Graham, sobre negócios, sobre ambição, mas também me ensinou o que eu não quero ser. Por isso, obrigado por isso também. Ele não aceitou a mão. O rosto de Graham corou. Ele virou-se e saiu sem mais uma palavra. Maya agarrou o braço de Ethan. Tu acabaste de... Eu sei. Ele é um dos executivos mais poderosos de Lisboa. E não me importo. Ethan virou-se para encará-la totalmente. Passei anos a tentar ganhar a sua aprovação, a tentar encaixar-me no mundo dele, e isso quase nos destruiu. Acabou. Acabei com as pessoas que pensam que a imagem importa mais do que a integridade. Os olhos de Maya brilhavam. Finalmente te impuseste. Sim, como é que pareceu? Como o homem com quem casei. Eles permaneceram juntos naquela galeria, rodeados pela arte dela, e algo entre eles finalmente se resolveu. Não totalmente consertado.
A confiança levaria tempo a reconstruir, mas em processo de cura, real, sólido, deles. Naquela noite, foram para casa num silêncio confortável. Num semáforo vermelho, Ethan falou: "Posso perguntar-te uma coisa?" "Claro. O que te fez ir àquele evento? Podias ter me confrontado em casa, podias ter me deixado, mas vestiste-te e entraste ali como uma rainha. Por quê?" Maya pensou nisso. "Porque eu precisava de ver a tua cara, precisava de saber se me escolherias a mim ou a eles. E eu precisava de me escolher a mim, a minha dignidade, o meu valor. Entrar ali não foi por vingança, foi sobre lembrar-me de quem eu sou." "E quem és tu?" Ela sorriu. "Alguém que merece ser escolhida, todas as vezes, não importa quem esteja a observar." "Tu és", disse Ethan com veemência. "Eu escolho-te. Vou escolher-te sempre. Prova-o. Vou fazê-lo. Todos os dias." Em casa estavam no corredor entre o quarto deles e o quarto de hóspedes. Maya olhou para ambas as portas. Depois para Ethan. "Não esta noite", disse ela suavemente, "mas em breve. Estamos a chegar lá." "Estamos", ele concordou. Mas quando ela se virou para o quarto deles, Ethan segurou-lhe a mão. "Maya, obrigado por não teres desistido de mim, de nós. Obrigado por te teres tornado alguém por quem valia a pena voltar." Ela beijou-lhe a bochecha, suave, breve e cheia de promessa, e depois desapareceu para o quarto deles. Ethan ficou no corredor, tocando o rosto onde os lábios dela tinham estado, e sorriu. Não estavam consertados, mas estavam a curar, e às vezes isso era o suficiente. Dezembro chegou com um frio que fazia os habitantes de Lisboa questionarem as suas escolhas de vida. Maya acordou com geada nas janelas, e o cheiro a café a subir as escadas. Enrolou-se num roupão e desceu, encontrando Ethan na cozinha, a fazer o pequeno almoço. "Bom dia", disse ele, deslizando uma caneca na direção dela. "Fiz como gostas. 2 açúcares, um toque de natas?" "Exato." Ela bebeu um gole. Perfeito. Ele tinha estado atento. Comeram juntos à mesa da cozinha. Ovos mexidos, torradas, fruta. Coisas normais que pareciam extraordinárias depois de semanas de uma distância cuidadosa. "Tenho uma chamada de cliente às 9, disse Ethan. "Uma pequena empresária em Cascais. Ela viu a entrevista e quer ajuda para relançar a marca." "Isso é ótimo." "Sim." Ela disse especificamente que gostou que eu tivesse sido honesto sobre os meus erros. Disse que me tornava mais digno de confiança, não menos. Maya sorriu. "As pessoas apreciam a autenticidade." "Suponho que sim." Ele hesitou. "Estás a trabalhar hoje?" "A terminar um design de logo. Depois talvez encontre a Rachel para almoçar. Diz-lhe que mandei um abraço." "Direi." Era uma conversa tão comum, uma conversa tão de casados. E Maya percebeu o quanto tinha sentido falta disto, o simples ato de partilharem os seus dias. Depois do pequeno almoço, Ethan desapareceu para o seu escritório improvisado. Maya trabalhou no seu, a casa silenciosa, exceto pelo ocasional som de digitação e chamadas telefônicas. Por volta das 11, o telefone dela tocou. Era a mãe. "Olá, mãe." "Olá, querida. Como estão as coisas?" "Bem, melhor." "Ele ainda está a dormir no quarto de hóspedes?" Maya sorriu. "Sim, mas acho que isso vai mudar em breve." "Oh." A voz de Carla elevou-se com interesse. "Estás pronta para isso?" "Estou a chegar lá. Ele tem sido tão paciente, mãe. Tão intencional na reconstrução da confiança. Consigo ver o quanto ele se está a esforçar. Isso é bom. A verdadeira mudança leva tempo. Eu sei, e não estou a apressar. Mas acho que vamos conseguir." "Eu também acho, querida. Ele finalmente está a lutar por ti, como devia ter feito desde o início." Depois de desligarem, Maya ficou com aquele pensamento. A lutar por ela. Ethan passou semanas a provar que tinha mudado. Pequenos gestos, grandes sacrifícios, esforço consistente. Ele tinha derrubado a vida que construíra e recomeçara, tudo porque finalmente entendera o que importava. Naquela noite, Maya fez o jantar. Um jantar a sério. A receita da sua avó de frango assado no forno com batatas e legumes. A cozinha encheu-se de especiarias e calor. Ethan apareceu na porta. "Isso cheira incrivelmente bem. Receita de família. Não a faço há meses." "Ocasião especial?" Ela virou-se para olhá-lo. "Talvez. Vamos ver." Comeram juntos, a falar sobre os seus dias, a rir de pequenas coisas. A conversa fluía facilmente, naturalmente, como costumava antes de tudo se complicar.
Depois do jantar, arrumaram juntos. Maya lavava, Ethan secava. Os braços deles roçavam-se ocasionalmente, enviando pequenas faíscas de consciência através dela. Maya, Ethan pousou o pano de cozinha. Sim, eu sei que estamos a ir com calma, e eu respeito isso. Mas preciso que saibas, cada dia contigo. Mesmo assim, mesmo só a tomar o pequeno almoço e o jantar e a existir no mesmo espaço, é tudo para mim. Tu és tudo para mim. A garganta dela apertou. Ethan, não estou a pedir nada. Só queria que soubesses. Caso estivesses a perguntar-te se eu ainda sentia o mesmo que quando casamos. Sinto, mais na verdade, porque agora entendo o quão perto estive de te perder. Maya pousou o prato que estava a lavar e virou-se para encará-lo totalmente. Eu estava tão zangada contigo, disse ela em voz baixa, depois do evento. Senti-me humilhada e traída, e como se tivesse desperdiçado 3 anos a amar alguém que não me conseguia amar de volta como devia. Eu sei, tinhas todo o direito, mas a observar-te nestas últimas semanas, a entrevista, a forma como te mostraste presente, a forma como me deixaste definir o ritmo, já não estou zangada. Estou a curar. Estamos a curar. Estamos. Ela respirou fundo. Acho que estou pronta. Pronta para quê? Para voltares para o nosso quarto. Os olhos de Ethan arregalaram-se. Maya, se não tens a certeza, tenho a certeza. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque volto a confiar em ti. O suficiente para tentar. Ele atravessou a cozinha e puxou-a para os seus braços. Ela deixou-se afundar nele, respirando o seu cheiro familiar, sentindo o coração dele bater contra o dela. Amo-te, sussurrou ele no cabelo dela. Amo-te tanto. Eu também te amo. Mesmo quando não queria, amava. Ficaram assim por muito tempo, abraçados na cozinha, o peso das últimas semanas finalmente a levantar. Naquela noite, Ethan mudou as suas coisas de volta para o quarto deles. Pareceu significativo. Sagrado, quase. Como um novo começo envolto em familiaridade. Deitaram-se juntos na cama, ainda sem se tocarem, mas perto o suficiente para sentirem o calor um do outro. Isto é estranho, disse Maya na escuridão. Ethan riu. Sim, partilhamos esta cama por 3 anos e de repente estou nervosa. Eu também. Ela virou-se para ele. Na luz tênue da janela, mal conseguia distinguir o rosto dele. Vamos ficar bem, disse ela. Não vamos? Melhor do que bem, prometo. Ele estendeu a mão para ela. Ela entrelaçou os dedos nos dele. E adormeceram assim, juntos, finalmente, após semanas de estarem separados na mesma casa. As semanas seguintes pareceram uma redescoberta. Lembraram-se de como ser casados, como rir juntos, como se movimentarem um à volta do outro na cozinha, como partilharem o espaço sem andarem em bicos de pés. O negócio de Ethan cresceu de forma constante. Aceitou clientes que valorizavam a honestidade e a criatividade acima do prestígio. Trabalhava em casa, muitas vezes passando pelo escritório de Maya apenas para lhe levar um chá ou pedir a sua opinião sobre uma estratégia de marketing. O negócio de design de Maya floresceu também. A exposição de arte tinha trazido 3 novos clientes. O seu número de seguidores no Instagram cresceu. As pessoas respondiam ao seu trabalho. As cores, a energia, a alegria em cada peça. Uma tarde, Jordan apareceu com comida para levar. Soube que vocês os dois voltaram mesmo, disse ele a desembalar comida tailandesa. Sim, Maya sorriu. Mesmo. Ele está a tratar-te bem? Está. Jordan observou Ethan do outro lado da mesa. É melhor que continues assim. Vou fazê-lo, disse Ethan seriamente. Aprendi a minha lição. Bom, porque estou a observar. Mas a expressão de Jordan suavizou-se. Ainda bem que percebeste, meu. A Maya está mais feliz. É isso que importa. Depois de Jordan sair, Ethan puxou Maya para perto. A tua família protege-te. Sempre protegeram. É meio que o jeito deles. Gosto disso. Significa que és amada. Tu também és, disse Maya. Não te ameaçariam se não se importassem. Ele riu. É um amor aterrorizante. O melhor tipo. O Natal aproximava-se e eles decoraram juntos, o primeiro feriado que enfrentavam desde o evento. Maya tirou os enfeites enquanto Ethan se debatia com o suporte da árvore. Esta coisa é impossível, murmurou ele. Dizes isso todos os anos. Porque é verdade todos os anos. Ela riu pendurando um floco de neve de cristal num ramo. Lembraste do nosso primeiro Natal?
naquele apartamento minúsculo com a árvore que mal cabia, e queimaste os biscoitos. Ei, o alarme de fumo adicionou ambiente. Trabalharam num silêncio confortável, construindo algo bonito juntos. A árvore montou-se lentamente. Luzes, enfeites, fios. Quando terminaram, recuaram para a admirar. Está perfeita, disse Maya. Está torta. Está perfeitamente torta. Ethan abraçou-a por trás, pousando o queixo no ombro dela. Obrigado. Por quê? Por me perdoares. Por me dares outra oportunidade. Por seres tu. Ela virou-se nos braços dele. Obrigado por te teres tornado alguém digno de tudo isso. Beijaram-se, devagar, doce e cheio de promessa. Naquele fim de semana, foram de carro até a casa de Carla para o jantar de domingo. A família inteira estava lá. Carla, Jordan, a namorada de Jordan, Tasha e alguns primos. A casa fervilhava com barulho e risos, e o cheiro de frango assado. Maya! Carla puxou-a para um abraço. E Ethan. Bom ver-te, querido. Bom vê-la também, Sra. Alice. Quantas vezes te tenho de dizer? Chama-me Carla. Comeram juntos à volta da mesa de jantar. Demasiadas pessoas, pouco espaço, todos a falarem uns por cima dos outros. Exatamente como os jantares de domingo devem ser. Depois, Carla puxou Maya para um canto na cozinha. Vocês os dois parecem felizes, disse ela em voz baixa. Estamos muito felizes. Ele está diferente agora, consigo ver. Está. E eu também. Mais forte, acho eu. Carla segurou o rosto de Maya nas suas mãos. Minha menina bonita, tenho tanto orgulho em ti, por te teres imposto, por teres escolhido a dignidade, por teres sido corajosa o suficiente para perdoar quando ele o mereceu. As lágrimas picaram os olhos de Maya. Obrigada, mãe. Agora vai. Volta para o teu marido. Ele está lá dentro, a parecer perdido sem ti. Maya riu e voltou para a sala de estar, onde Ethan estava imerso numa conversa com Jordan sobre reparação de motores, algo de que ele não percebia nada, mas estava corajosamente a tentar entender. Ela sentou-se ao lado dele e a mão dele encontrou imediatamente a dela. Isto era casa. Não a casa onde viviam, mas isto, família, risos, pertença. E pela primeira vez desde o evento, Maya sentiu-se completamente completa. A véspera de Ano Novo chegou fria e limpa. Tinham sido convidados para a festa da Rachel, mas Maya não tinha a certeza se queria ir. Demasiadas pessoas, disse ela, deitada na cama deles. Demasiadas perguntas. Não temos de ir, disse Ethan. Podíamos ficar em casa, pedir pizza, ver a passagem de ano na TV. Isso soa perfeito. Então foi exatamente isso que fizeram. Pediram comida a mais, vestiram roupa confortável e aconchegaram-se juntos no sofá. A TV tocava em segundo plano, mas mal a viam. Em vez disso, conversaram sobre o ano, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o que queriam para o futuro. Quero fazer o meu negócio crescer, disse Maya. Talvez contratar uma assistente, assumir projetos maiores. Devias. És incrivelmente talentosa. E tu? O que é que tu queres? Ethan ficou em silêncio por um momento. Quero continuar a construir algo de que me orgulhe. Trabalho que importe. Clientes que valorizem a autenticidade. E quero ser um marido melhor. O tipo que está presente. Que se orgulha da sua esposa. Sempre. Tu já és essa pessoa. Estou a tornar-me ele. Ainda há trabalho a fazer. Todos temos trabalho a fazer. Essa é a vida. À medida que a meia-noite se aproximava, ficaram na janela da sala, a ver os fogos de artifício começarem pela cidade. Ano novo, disse Ethan. Novo começo. Nós já começamos. Há semanas. Então uma continuação. Um capítulo melhor. A contagem decrescente começou na TV. 10, 9, 8. Maya virou-se para Ethan. O que quer que este ano traga, enfrentamo-lo juntos. Feito? Feito. 3, 2, 1. Os fogos de artifício explodiram por Lisboa. A TV irrompeu em celebração. E Ethan beijou Maya como se ela fosse a única coisa que importava, porque ela era. Quando se separaram, ambos estavam a sorrir. Feliz Ano Novo, sussurrou Maya. Feliz Ano Novo. A nós. A nós. E a não estragar tudo outra vez. Ele riu. Beberia a isso. Ficaram acordados até tarde, a conversar e a rir e a existir juntos no espaço de paz que tinham reconstruído de pedaços partidos. E quando finalmente foram para a cama, Maya aconchegou-se nos braços de Ethan
e pensou no evento. Aquela noite quase os tinha destruído, mas de uma forma estranha, também os salvou, porque obrigou Ethan a confrontar o seu medo. Obrigou Maya a exigir mais. Obrigou ambos a decidir o que o seu casamento realmente valia. Tinham escolhido um ao outro. Escolheram o amor. Escolheram o trabalho árduo de reconstruir. E agora, do outro lado da dor, estavam mais fortes. Em meados de janeiro, Maya recebeu um e-mail que mudou tudo. Uma grande empresa de design de interiores tinha visto o seu trabalho na exposição de arte. Queriam apresentar os seus designs na coleção de primavera. Uma colaboração. Exposição nacional. Ela leu o e-mail 3 vezes mal respirando. Depois correu para encontrar Ethan. Olha para isto agora mesmo. Ele leu, os olhos arregalados. Maya, isto é enorme. Eu sei, é tudo pelo que tenho trabalhado. Tens de fazer isso. É muito trabalho. Meses de colaboração. Eu precisaria de expandir o meu negócio, provavelmente contratar ajuda. Então faz. Estás pronta. Mais do que pronta. Ela olhou para o e-mail, o coração aos pulos. Isto é assustador. Eu sei, mas não estás a fazer isto sozinha. Eu estou aqui. Toda a tua família está aqui. Vamos apoiar-te. Maya olhou para ele. Dizes a sério? Absolutamente. Este é o teu sonho, Maya. Não te vou deixar desistir só porque estás assustada. Ela abraçou-o com força. Obrigada. Obrigada por acreditares em mim. Sempre. És uma estrela, lembras-te? Eu estou aqui apenas para garantir que brilhas. Ela afastou-se, os olhos a brilhar. Não, tu brilhas também. Ambos brilhamos. Juntos. Juntos. Ele concordou. Naquela noite, Maya aceitou a colaboração. Nas semanas seguintes, a sua vida transformou-se. Videoconferências com executivos de design. Negociações de contratos, esboços e revisões e mais esboços. Ethan apoiou-a em tudo. Assumiu os jantares. Tratou das tarefas domésticas. Deu-lhe espaço para criar. E ele nunca, nenhuma vez, fez disso uma questão pessoal. Uma noite, Maya saiu do escritório exausta. Ethan tinha o jantar à espera. Massa com pão de alho. Simples, mas perfeito. Não tinhas que fazer isto, ela disse. Eu quis. Tens trabalhado tanto. Eles jantaram juntos, e Maya sentiu-se sobrecarregada de gratidão. Não conseguiria fazer isto sem ti, ela disse. Sabes isso, não sabes? Conseguirias. Mas fico feliz por não teres de o fazer. Lembraste do ano passado, quando estavas tão focado na tua carreira que eu me sentia invisível às vezes? Sim, lembro-me. Isto é diferente. Tu vês-me agora. Vês-me mesmo. Porque quase te perdi. Isso muda uma pessoa. Ela estendeu a mão pela mesa, pegando na dele. Vamos conseguir, não vamos? Desta vez a sério. Chega de nos escondermos. Chega de medo. Chega de nos escondermos. Ethan concordou. Apenas nós. Honestos e orgulhosos e juntos. Gosto de ouvir isso. Eu também. Em fevereiro, a empresa de design convidou Maya para um evento de lançamento em Lisboa. Traga o seu marido, disseram. Gostaríamos muito de o conhecer. O primeiro instinto de Maya foi ansiedade. Eventos públicos ainda a deixavam nervosa depois daquela recessão de beneficência. Mas depois olhou para Ethan, paciente, solidário, mudado, e tomou uma decisão. Queres ir a Lisboa comigo? Ela perguntou. Tens a certeza? Tenho a certeza. Quero-te lá. Quero exibir-te. O rosto dele iluminou-se. Ficaria honrado. Voaram para Lisboa numa sexta-feira. O evento era no sábado à noite, numa galeria no Chiado. Maya vestia um vestido novo, verde esmeralda, elegante, deslumbrante. Ethan vestia um fato simples, nada vistoso. Na galeria, os seus designs estavam em destaque. Grandes impressões nas paredes, amostras de tecido exibidas como arte. O seu nome em bela caligrafia. Isto é incrível, Ethan murmurou. Estou aterrorizada. Não estejas. Eles adoram o teu trabalho. Vão adorar-te. Ele tinha razão. Pessoas aproximaram-se dela durante toda a noite. Designers, executivos, jornalistas. Elogiaram a sua visão, a sua criatividade, a sua perspectiva única. E durante tudo, Ethan esteve ao lado dela. Não à frente, não atrás. Ao lado. Quando uma jornalista perguntou sobre a sua inspiração, Maya sorriu. A minha vida, ela disse simplesmente. A minha família, as minhas experiências. E o meu marido que me lembra todos os dias que sou digna de orgulho.
A jornalista virou-se para Ethan. Isso é lindo. Como é estar casado com uma mulher tão talentosa? Ethan não hesitou. É o maior privilégio da minha vida. Ela é brilhante e gentil e mais forte do que qualquer pessoa que conheço. Eu tive apenas sorte de ela me ter escolhido. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Mais tarde, na varanda do hotel com vista para a cidade, eles estavam juntos no ar frio de fevereiro. Obrigada, Maya disse, pela noite de hoje, por seres exatamente quem eu precisava que fosses. Não fiz nada de especial. Sim, fizeste. Estiveste presente. Estiveste ao meu lado. Estiveste orgulhoso. Isso é tudo. Ethan puxou-a para perto. Estarei sempre presente, Maya. Pelo resto das nossas vidas. Prometo. Acredito em ti. Eles beijaram-se sob as luzes de Lisboa. Duas pessoas que tinham sido quebradas e reconstruídas. Mais fortes do que antes. Quando voltaram ao porto, a vida instalou-se num novo ritmo. O negócio de Maya explodiu. Contratou uma assistente. Assumiu projetos maiores. Os seus designs apareceram em revistas e showrooms por todo o país. A consultoria de Ethan também prosperou. Construiu uma reputação de integridade e criatividade. A sua carteira de clientes cresceu constantemente. Trabalhavam a partir de casa, muitas vezes fazendo pausas para almoçar juntos ou dar um passeio pelo bairro. Apoiavam os sonhos um do outro sem competição ou ressentimento. Eram parceiros. Parceiros de verdade. Finalmente. Num sábado de março, foram de carro para a casa da Carla para jantar. A família reuniu-se à volta da mesa. Carla, Jordan e Tasha, alguns primos, todos a conversar e a rir. A certo ponto, Carla levantou o copo. Quero fazer um brinde, ela disse. A Maya e ao Ethan. Vocês os dois passaram pelo inferno este ano, mas saíram mais fortes. Tenho orgulho em ambos. É isso mesmo, Jordan acrescentou. E Ethan, acho que afinal não és assim tão mal. Todos riram. Ethan levantou-se, erguendo o seu próprio copo. Eu também quero dizer algo. Errei feio no ano passado. Deixei o medo controlar-me. E magoei a mulher que amo. Mas Maya, ele virou-se para ela, os olhos a brilhar. Tu deste-me uma graça que eu não merecia. Deixaste-me provar que tinha mudado. Escolheste o perdão quando podias ter escolhido a raiva. És a pessoa mais forte que conheço. E passarei o resto da minha vida a tentar merecer-te. A garganta de Maya apertou-se. E a esta família, Ethan continuou. Obrigado por não terem desistido de mim também. Por me terem responsabilizado. Por amarem a Maya o suficiente para garantirem que eu a tratava bem. Estou grato por todos vocês. Um burburinho de concordância espalhou-se pela mesa. Carla limpou os olhos. Pronto, chega de emoções. Vamos comer antes que a comida arrefeça. Eles comeram, riram e celebraram estarem juntos. E mais tarde, a caminho de casa, sob as estrelas do porto, Maya procurou a mão de Ethan. Estou feliz, ela disse simplesmente. Mesmo, verdadeiramente feliz. Eu também. Conseguimos superar. Conseguimos e vamos conseguir superar o que quer que venha a seguir também. Pareces confiante. Sou, porque sei o que importa agora. Nós, o amor, a verdade. Tudo o resto é apenas ruído. Maya sorriu. Quando é que ficaste tão sábio? Quando quase perdi tudo e percebi o que estava a deitar fora. Eles entraram na sua garagem. O seu lar. O lugar onde tinham sido quebrados e curados e aprendido a amar-se melhor. Lá dentro, vestiram roupas confortáveis e aconchegaram-se no sofá. Sem televisão, sem telemóveis. Apenas presença tranquila. Ethan? Maya disse baixinho. Sim? Obrigada por lutares por nós. Por te tornares o homem que eu sempre soube que podia ser. Obrigado por me deixares. Por me veres mesmo quando eu não me conseguia ver. Ela beijou. Lento e profundo e cheio de tudo o que tinham sobrevivido. Quando se afastaram, ambos sorriam. Amo-te, Maya sussurrou. Tudo em ti, mesmo as partes que ainda estão a aprender. Eu também te amo, mais do que as palavras podem expressar. Ficaram assim por muito tempo, envolvidos um no outro, envolvidos em paz. Lá fora, o inverno estava a desvanecer-se na primavera. Nova vida a brotar do chão gelado. Possibilidades por todo o lado. E lá dentro, duas pessoas que se tinham escolhido, de novo e de novo e de novo, sentavam-se juntas no lar que tinham reconstruído. Não perfeito, mas real, honesto, forte, seu. Maya pensou naquela noite na recepção de beneficência. A entrar por aquelas portas vestida de dourado,
a ver o rosto de Ethan quando ela apareceu, o momento em que tudo se desfez. Tinha sido a pior noite da sua vida e, de alguma forma, o início do melhor capítulo. Porque às vezes as coisas têm de se quebrar antes de poderem ser reconstruídas em algo bonito. Às vezes, o amor exige coragem para exigir melhor, para oferecer perdão, para tentar de novo. Às vezes, a coisa mais difícil e a coisa certa são a mesma coisa. E às vezes, apenas às vezes, as pessoas realmente mudam. Maya olhou para o marido, olhou-o de verdade, e viu não o homem que a tinha magoado, mas o homem que tinha lutado para endireitar as coisas. Ela viu o futuro deles, brilhante e aberto e cheio de promessas. Ela viu-os, finalmente completamente orgulhosamente eles. Olá, Ethan disse, notando-a a olhar. No que estás a pensar? Maya sorriu. No quão longe chegamos? No quanto crescemos? Algum arrependimento? Já não. Tudo o que passamos, isso tornou-nos mais fortes, tornou-nos reais. Eu costumava ter tanto medo do que as pessoas iriam pensar, Ethan disse baixinho. Medo do julgamento, de não me encaixar. E esse medo quase destruiu a melhor coisa da minha vida. Mas não destruiu. Ainda estamos aqui. Por tua causa. Porque és corajosa o suficiente para brilhares sozinha. Com ou sem mim. Mas melhor contigo, Maya disse. Quando és realmente tu. Sem pretensões, sem medo. Apenas o homem por quem me apaixonei. É quem eu quero ser. Todos os dias. Pelo resto das nossas vidas. Então é quem serás. Eles beijaram-se de novo e pareceu uma promessa. Um voto renovado. Um amor renascido. Lá fora, as primeiras estrelas apareceram no céu do porto. Lá dentro, Maya e Ethan Hale abraçaram-se e souberam, finalmente sabiam com toda a certeza, que iam ficar bem. Melhor do que bem. Eles iam brilhar. Juntos.